Mano Menezes tem tido pouco tempo para treinar, tanto que a atividade dessa terça-feira foi bem curta e leve. Na quarta, aí sim, ele começa a definir o time que vai a campo enfrentar o Guairenha pela Copa Sul-Americana. Gabriel conversou com a gente e, entre outros assuntos, falou sobre a troca no comando técnico de Medina para Mano Menezes, que impacto isso teve de maneira direta no grupo de jogadores e mais, os motivos que levaram Alexander Medina a não conseguir permanecer no Internacional. Tem jogo que impacta diretamente na briga do Inter por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana, que aconteceu na noite desta terça-feira, e Rodrigo Dourado voltou a treinar e está à disposição para aparecer no time de Mano no meio desta semana. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 3 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Um resumo do que aconteceu nessa terça-feira no Internacional. E eu começo falando sobre uma entrevista que eu fiz com o Gabriel, volante do Internacional, que atendeu de maneira exclusiva a mim, ao pessoal da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, na manhã de hoje, pós-treinamento no CT Parque Gigante. Eu vou deixar aqui o link da entrevista completa, na íntegra. São cerca de 15 minutos de papo, onde Gabriel fala bastante sobre o momento dele no Internacional e sobre como foi esse processo de chegada dele. O Gabriel é um símbolo dessa reformulação que o Internacional está propondo no elenco. E como um símbolo dessa reformulação e como uma liderança, um cara de voz ativa, ele foi recepcionado pelas atuais lideranças que já estavam há um bom tempo no clube. E ele falou sobre como foi esse processo de recuperação, falou sobre como é a concorrência com o Rodrigo Dourado, falou sobre a convivência com jovens jogadores como o Estevão, que passou por uma situação complicada no último domingo, recebendo muitas vaias do torcedor, e falou sobre o trabalho de Mano Menezes e também o trabalho que acontecia de Alexander Medina. Vocês vão lembrar que o Gabriel foi uma das figuras e a mais ativa nesse processo da entrevista coletiva após a eliminação para o Globo, entrevista coletiva do grupo de jogadores, onde os atletas pediram a permanência de Medina e chamaram para si a responsabilidade da eliminação, dizendo que o trabalho de Alexander Medina naquele momento era bom e o que faltava era um maior empenho, um maior acerto por parte do grupo de jogadores. Eu perguntei sobre isso para o Gabriel e sobre como que foi para o grupo de jogadores ver aquele treinador que era respaldado pelo grupo de jogadores cair fora, não suportar ao início ruim de temporada. E o Gabriel disse que de alguma maneira foi natural porque no futebol brasileiro, o que determina é o resultado, e se sabe disso. O trabalho do Medina, na visão do Gabriel, e de acordo com o que ele falou nessa entrevista, era bom no dia a dia, nos treinamentos, no contato com os jogadores, mas não tinha resultado. Chegava na hora do jogo e por algum motivo as coisas elas não aconteciam. E se sabe, quem está no futebol sabe que quando isso acontece, existe a troca de treinador, existe a troca de rumo. E que com o Mano Menezes houve uma mudança muito rápida. O Mano Menezes conseguiu chegar com a sua experiência, chegar com a sua metodologia de trabalho, que ainda não conseguiu colocar muito em prática em treinamentos, mas com muita experiência, conversa, vídeo, estratégia, ele já está conseguindo dar a cara dele e encaixou. Deu resultado, o time começou a ganhar e aí se espera que possa manter isso até o fim da temporada. Mas é uma boa entrevista com o Gabriel e eu convido vocês a assistirem ela na íntegra no link que apareceu ali em cima, tá? Próximo assunto que eu trago aqui é sobre a Liga Brasileira de Futebol, porque o presidente Alessandro Barcelos esteve presente na reunião lá em São Paulo que tratou da nova Liga de Futebol. Alguns clubes chamaram essa responsabilidade, representantes de 18 clubes estiveram nessa reunião, entre eles o presidente Alessandro Barcelos, que deu uma declaração
a respeito de como foi a reunião e do posicionamento do Internacional a respeito do tema, tá? Ele disse: acredito que saímos deste encontro mais fortalecidos. Não foi uma imposição de regras, mas um conjunto de princípios que vai nos fazer refletir ainda mais e, assim, chegar na reunião do dia 12 com fatos mais concretos. Ninguém deseja uma liga com 6 ou 8 clubes. Sabemos do interesse e da realidade de cada uma das instituições e de onde podemos chegar para que o entendimento seja benéfico para todos. Essa é a fala do presidente Alessandro Barcelos, principalmente porque houve uma divergência, um racha entre os clubes já nessa reunião preliminar, pelo fato de que o Corinthians e o Flamengo entendem que precisam ganhar muito mais dinheiro em cotas de televisão do que os outros clubes, porque eles possuem um número de torcida mais representativo, possuem mais torcedores. E isso causou uma séria divergência e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso, que foi importante essa reunião preliminar para se saber o que cada clube está pensando, para que na reunião do dia 12, que pode começar a construir essa ideia, já se tenha o embasamento do que o Internacional vai defender, do que o Internacional vai defender em relação ao que os outros clubes defendem. Por isso é importante essa reunião preliminar e o presidente Alessandro Barcelos deixou claro: o Inter é a favor de uma organização de um campeonato, o Inter é a favor de uma união entre os clubes, mas entende que no fim das contas cada um puxa para o seu lado. E vou dizer, tá, o Inter é bem pessimista quanto à possibilidade de criação da Liga. Não há um otimismo na direção do Internacional sobre esse tema e se espera que se possa evoluir nisso, mas não se acredita muito nessa ideia, não. Próximo assunto que eu trago aqui, senhores, é sobre treinamento, tá? Porque hoje, pela manhã, aconteceu o treinamento e foi um treinamento muito leve, porque o Mano Menezes não está tendo tempo para trabalhar. Os jogadores, por exemplo, que atuaram contra o Avaí ainda estão em fase de recuperação muscular. Então eles fizeram um trabalho de academia e foram ali para o campo por 20 minutos, 30 minutos no máximo, realizaram um trabalho leve de toque de bola, de mini-jogo, para dar uma balançada, para dar uma movimentada e preparar principalmente para o treino de quarta-feira pela manhã. No treino de quarta-feira pela manhã, o Mano Menezes vai definir o time que enfrenta o Guairenha. E aí, senhores, Rodrigo Dourado está normal, está ok. Ele que chegou a ser dúvida pelo fato de apresentar dores, um desconforto no joelho esquerdo no treinamento de ontem, hoje participou normalmente, então não deverá ser um desfalque. Não sendo desfalque, é uma peça que Mano Menezes poderá utilizar pela estatura e também pela experiência. Mais cedo eu coloquei aqui nesse vídeo informações sobre o Rodrigo Dourado e tentando projetar junto com vocês quem deve sair do time para a entrada de Rodrigo Dourado, que eu considero muito provável e eu explico nesse vídeo por quê. Clica lá e dá uma conferida. Para fechar, teve 9 de outubro, Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana, tá? Na noite dessa terça-feira. E o 9 de outubro venceu a equipe do Independiente Medellín e com essa vitória ela influencia diretamente na classificação do grupo do Internacional. Eu vou passar aqui a classificação da chave, tá? Que tem o 9 de outubro com 4 pontos ganhos, o Independiente de Medellín com 4 pontos ganhos. A vitória do 9 de outubro ela foi muito boa para o Internacional. Por quê? Basta o Inter vencer o Guairenha na próxima quinta em Assunção, que eu vou dizer, encaminha muito bem a sua vaga na próxima fase da Sul-Americana. Se vencer o Guairenha, eu diria que está virtualmente classificado para a próxima fase a partir dessa vitória do 9 de outubro. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje, Liverpool e Villarreal foi uma aula de live bet, uma aula de como apostar ao vivo. O Villarreal fez 2-0. E aí, a odd do Liverpool subiu. Uma odd que no início era de 1 ponto alguma coisa, foi para 12. Quem acreditou no Liverpool jogou e se deu bem. E esse é um dos segredos da KTO. Vai acompanhando o jogo com a KTO, com os scouts e as odds do jogo abertas, porque vai aparecer uma odd boa para tu ter a sacada e faturar. Foi o que aconteceu hoje com o Paulo Pires, não comigo porque eu não apostei no Liverpool. Tá vendo? Paulinho foi mais ligeiro do que eu. Mas joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!